Bom dia, terceiro ano. Tia Ana Paula da Escola Municipal Irmã Ana Maria Teixeira Costa. Aula 13 de Língua Portuguesa. Hoje a tia Ana Paula trouxe o gênero textual conto. Tá bom, crianças? Vamos acompanhar a leitura com a tia? O jovem herói. Há muitos e muitos anos, vivia na Holanda um menino chamado João. Certo dia, sua mãe pediu a ele para levar alguns queijos à casa da avó. Quando voltava, passou pelos diques e se lembrou do que o pai havia explicado sobre eles. Os diques são muros de pedra que servem para impedir que o mar entre na cidade e a inunde. Na mesma hora, João escutou um forte ruído de água. Aproximou-se do dique e viu que havia uma fenda no muro e que a água estava passando por ela com muita força e que poderia derrubar o dique. Tentou tapar o buraco com uma das mãos, mas não era suficiente. Então colocou as duas, pediu ajuda, mas com o forte ruído do mar, ninguém ouviu. Passaram-se horas e João, sem tirar as mãos do buraco, e gelado e frio, permaneceu ali corajosamente. Na manhã seguinte, alguns vizinhos o socorreram e consertaram a rachadura. João foi levado para a cidade nos ombros dos moradores e recebeu uma medalha de herói por sua valentia. Esse conto é adaptado pela autora Maria Luísa de Abreu Lima Paz. Crianças, esse gênero textual, o conto, é um gênero narrativo, tá? Então, é uma narrativa que tem como função social a intenção de entreter, ou seja, estimular a imaginação. Conto popular, narrativa de acontecimentos imaginados, transmitida de geração em geração. Crianças, como é formado o conto? Por elementos, né? Quais são esses elementos? Personagens que participam da história, pelo tempo, quando acontece, o espaço onde acontece e o narrador, quem conta o conto. Temos também os momentos, né? Que é o início, certo? Quando começamos a história, temos a complicação, o conflito, né? Que é a situação, do problema, certo? Temos o final, que é a resolução do conflito, é a solução do problema. E temos também, crianças, o leitor, quem lê a história. Crianças, vamos fazer juntos a interpretação do conto O Jovem Herói? A personagem principal, quem que é mesmo? João. O tempo, qual é mesmo? Como que eu sei que é o tempo? Que a história aconteceu há muitos e muitos anos, não é mesmo? A tia falou que o tempo é quando acontece. Então, a história aconteceu há muitos e muitos anos. E o espaço? É onde aconteceu. Onde aconteceu? Na Holanda. E qual foi o conflito, o problema da história? João precisava tapar o buraco que havia no dique para evitar que a água do mar inundasse a sua cidade. Ele passa horas e horas sozinho tentando conter o vazamento. Ele pediu ajuda, mas com o forte ruído do mar, ninguém ouviu.
E como foi resolvido o conflito enfrentado por João? Na manhã seguinte, alguns vizinhos o socorreram e consertaram a rachadura. João foi levado para a cidade nos ombros dos moradores e recebeu uma medalha de herói por sua valentia. Qual foi o assunto, crianças, do conto? A história de um menino que se tornou herói por ser corajoso e valente. Ordem alfabética. Observe o alfabeto, crianças. As letras do alfabeto aparecem em uma ordem. Observe as palavras que foram retiradas do conto. A tia quer que vocês observem a primeira letra das palavras abaixo. Casa, buraco, avó, diques, ele. Vamos organizá-las usando a ordem alfabética? Como que ficou, crianças? Avó, buraco, casa, diques, ele. Por que ficou assim? Porque, observando o alfabeto, a letra A vem em primeiro, a letra B vem em segundo, a letra C em terceiro, a letra D em quarto e a letra E em quinto. Certo, crianças? Crianças, agora observe as palavras casa e avó. E olha a imagem também. Com as palavras, nós formamos frases. E observe essa frase aí, crianças. Nessa frase há espaçamento. E tendo espaçamento, há entendimento. Então vamos ler com a tia. A menina foi na casa de sua avó, pois estava com muita saudade. Então a tia Ana Paula usou as palavras casa, avó para formar a frase. Sinais de pontuação. Temos o ponto final, que indica o fim de uma frase. Mônica e Magali vão à escola. Temos o sinal de interrogação, que indica uma pergunta. Qual site precisamos acessar? E o sinal de exclamação, usado em frases exclamativas para indicar admiração, espanto, alegria, advertência. Que bela mulher! Crianças, vamos trabalhar as letras C e Q. Vamos ler as palavras cavalo, quebrado, o copo está quebrado. Quiabo, copo, curativo. A letra C usamos antes das vogais A, O, U, como nas palavras cavalo, copo, curativo. E a letra Q usamos antes das vogais E, I, como nas palavras quebrado, quiabo. Meus amores, sabemos que com as sílabas podemos formar palavras, não é mesmo? A tia trouxe algumas sílabas que estão desordenadas, estão o quê? Fora de ordens. Vamos ordená-las e formar palavras? Então, olha, a tia trouxe, a tia ordenou e formou a palavra esqueleto. Observem a primeira. Já na segunda, a tia ordenou e formou a palavra camisa. E na terceira, a tia ordenou as sílabas e formou a palavra leque. Observaram, crianças? Crianças, chegamos ao final da nossa aula. A tia quer que vocês façam as atividades propostas com bastante atenção e capricho. Até a próxima aula. Beijos da tia Ana Paula.